Eu sou a doutora Raquel Desidério Souto, eu sou pós-doutoranda no Laboratório de Cartografia, o Geocarte FRJ, sou presidenta do IVIT.org, Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável, e também sou presidenta do IUFMEPES UFRJ, coordeno o projeto de extensão na FRJ junto ao professor Manuel do Couto Fernandes, também do Geocarte. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Nós começarmos. Estão todos me vendo? Peço o Vitor Timóteo também é do Geocarte, ele está nos bastidores nos ajudando. Agradeço também a presença de todas as pessoas que estão nos assistindo. Se der alguma interferência, por favor, Vitor, me avise que eu faço uma interrupção aqui da apresentação. Como eu disse, a gente vai apresentar uma prática hoje, que é a importação de pontos de interesse no OpenStreetMap a partir de dados do Censo 2022. Eu saliento que essa rotina que eu vou apresentar para vocês, ela pode ser utilizada também para outros arquivos de pontos, né, de objetos pontuais. A estrutura da apresentação, o que vem a ser um ponto de interesse, eu peço também às pessoas que estão entrando agora, assistindo agora as oficinas, que revejam a oficina número 1, que foi exatamente só sobre ponto de interesse. Vou mostrar a vocês a plataforma de dados do Censo Demográfico 2022, do IBGE, a plataforma geográfica interativa, onde vocês podem obter os dados que a gente vai mostrar hoje. Vocês podem depois obter os dados para a sua própria cidade, o download de dados por município, filtragem dos pontos de interesse pelo código, os programas utilizados na rotina e o fluxo de trabalho, para a gente conseguir fazer a importação desses pontos na base cartográfica OpenStreetMap, e a validação. Alguns programas podem ser utilizados para a validação posterior desses pontos de interesse. Para quem não sabe, a validação é quando a gente verifica se aquele dado que está na base cartográfica é exatamente o dado certo, né? Se o dado está condizente com a realidade. O que é um ponto de interesse? Para quem perdeu a primeira oficina, depois reveja lá. Ponto de interesse é uma expressão usada na cartografia para representar uma feição, utilizando um ícone, e geralmente ele se refere a um ponto particular de interesse em geral para as pessoas. Como eu falei na primeira oficina, esse ponto de interesse, ele interessa a um grupo de pessoas, então não corresponde a algo que interesse a uma pessoa especificamente, mas a um grupo maior. Então, alguns exemplos são hospitais, escolas, clínicas, postos de saúde, delegacias, supermercados, etc. Assim, mais especificamente em relação à cartografia, não necessariamente essa feição que a gente está representando no mapa, ela está armazenada no banco de dados como um ponto. Ela pode estar no banco de dados armazenada como uma área. Eu dei um exemplo na oficina 1 de um aeroporto que está armazenado como uma área, mas quando aparece no mapa renderizado, aquele mapa que a gente consulta na web, ele aparece como o íconezinho de um aviãozinho, para mostrar que ali tem um aeroporto. Analogamente, né, na cartografia, a gente fala em área de interesse quando a gente quer representar uma área que seja de interesse a um grupo. Então, por exemplo, no nosso projeto de extensão, a nossa área de interesse de pesquisa é o município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Bom, o censo demográfico foi realizado no Brasil pelo seu instituto maior de estatística, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e os dados já foram publicados, os dados preliminares, né? Eles ainda vão fazer uma outra divulgação, mas esses dados, de acordo com a apresentação que nós vimos, que foi realizada pelo próprio IBGE, já podem começar a ser trabalhados, né, pelos grupos que praticam o geoprocessamento no país. Aqui é o panorama do censo e as aplicações e alguns recursos que são disponibilizados pelo órgão
para a comunidade brasileira e estrangeira em geral. Tem o portal do IBGE, as tabelas do Sidra, a plataforma geográfica interativa, as informações em geral do censo, as informações institucionais, notícias, etc. Eles disponibilizaram também uma API de dados também bastante interessante para quem trabalha com programação, já pode utilizar essa API de dados e incorporar a consulta dos dados do censo diretamente na sua aplicação. E o Cadastro Nacional de Endereços para referência, né, do censo, que também é bastante importante aqui no Brasil, porque é exatamente todo o conjunto de logradouros que foi utilizado no censo demográfico. Aqui já é o visualizador de mapas do censo, também bastante interessante, onde vocês podem consultar. Aqui na esquerda vocês podem ver o menu, o total das espécies, que são os estabelecimentos, né? Pela primeira vez o censo demográfico ele coletou as coordenadas dos estabelecimentos, então a gente tem estabelecimentos agropecuários, estabelecimentos de ensino, saúde, religiosos e estabelecimentos de outras finalidades. Coletaram também coordenadas de edificações em construção, que também é bastante importante do ponto de vista do planejamento urbano, e também coletaram as coordenadas pela primeira vez dos domicílios, tanto os domicílios particulares permanentes quanto os domicílios coletivos. Assim, é um acervo bastante importante, porque pela primeira vez foi apresentado, né, esse conjunto de dados das coordenadas. Então, aqui agora eu estou na tela já, na web dele, né, do visualizador de mapas, e aqui o menu à esquerda bastante intuitivo para vocês utilizarem e poderem consultar os dados, também dados de cor e raça, quilombolas, indígenas, também houve essa coleta das coordenadas, né, onde eles estão localizados, e no finalzinho aqui vocês podem encontrar aquilo que eu mostrei na apresentação, que são as coordenadas dos endereços. Mais uma vez, pela primeira vez foi divulgado isso, né, bastante importante para nós. Na apresentação, que eu vou deixar depois o PDF com vocês, sempre que aparecer esse ícone aqui que eu estou mostrando na direita superior, é um link para essa página que está sendo mostrada no PDF. Então, depois vocês podem consultar. Além do... aqui já é a ficha, né? Cada parâmetro desses, estabelecimento agropecuário, domicílio coletivo, estabelecimento de ensino, saúde, etc., vem com uma explicação também. Do lado tem um íconezinho com uma interrogação que vocês podem clicar, e aí bem fácil ver uma explicação sobre cada indicador desses daqui. Então, por exemplo, estabelecimentos de ensino, eles explicam que são os estabelecimentos com finalidade de ensino e educação, cursos regulares, e não caracteriza estabelecimentos e práticas de outros tipos de curso, como cursos de línguas, né, outros tipos de curso, cursos livres. Ou seja, é bastante importante quando vocês consultarem os dados do censo, que vejam os metadados, né, as explicações e os dados acerca dos dados que são disseminados pelo IBGE, para também fazer depois a sua pesquisa de um modo mais exato. Aqui, estabelecimento de saúde, mais uma vez a definição, estabelecimentos religiosos, da mesma maneira, estabelecimentos de outras finalidades, depois vocês podem olhar. E um componente bastante importante, né, dessa divulgação dos resultados do censo foi a criação da plataforma geográfica interativa. A plataforma geográfica interativa ela está também lá no portal do IBGE, tem também aqui na apresentação o ícone para vocês acessarem a plataforma. Ela vem também com todo o conjunto de notas técnicas, os endereços que eu falei para vocês, que foram os endereços de referência para o recenseamento da população, domicílios, quilombolas, indígenas. Então, aqui também tem toda a descrição da pesquisa, como foi realizada, e bastante importante para quem trabalha com esse tipo de dado, que leiam as notas técnicas. Nesse mesmo menu da plataforma geográfica interativa, do lado esquerdo ainda, vocês se clicarem em um menu desses, né, do hall de assuntos, vocês
abrem outros submenis e no menu de endereços vocês podem encontrar então as coordenadas dos endereços. Aqui um exemplo é o item estabelecimentos e edificações em construção. Quando vocês clicarem aqui na esquerda nesses menus, vão aparecer dois ícones nesse painel maior, que um ícone é um globinho, que é esse aqui de cima, e o que ele faz é adicionar essa camada que vocês estão visualizando diretamente na plataforma geográfica interativa. E embaixo tem um íconezinho, que é o ícone da imagem, que você, na verdade, acessa o diretório para download dos dados. Também tem o link na apresentação, tanto dessa parte da plataforma geográfica, quanto a parte do diretório dos dados. Entrando na plataforma geográfica interativa, já carregada a camada, né, vocês vêm aqui, consultam, clicam no globinho, aí ele vai adicionar a plataforma geográfica interativa. Aqui na esquerda vocês podem ver que ele já acrescentou a camada, aparece aqui coordenadas de endereço, estabelecimentos e edificações em construção, que foi a camada que eu escolhi do exemplo. E na direita, na mesma janela em cima, tem a busca de lugares. Então vocês podem buscar o lugar tanto utilizando a base do próprio IBGE de lugares, quanto utilizando a base do OpenStreetMap. Tem um botãozinho aqui na direita que vocês podem selecionar e quando fizer a consulta do lugar, se não tiver na base do IBGE, vocês podem consultar também na base do OpenStreetMap. Escolhendo a cidade, ele vai recuperar os dados, né, referentes àquela cidade que você escolheu. Pode acontecer de quando vocês indicarem uma cidade, por exemplo, no nosso caso, a gente indicou Maricá, ele pode apresentar vários resultados aqui embaixo e você tem que selecionar aquele que é o correto para você, que no nosso caso é Maricá. Escolhendo, né, a cidade, ele já vai carregar todos os pontos daquelas camadas que a gente selecionou e ele vai visualizar, ele vai centralizar esse visualizador da plataforma geográfica interativa exatamente na cidade que você escolheu, ou no lugar que você escolheu. Então, bastante interessante também essa solução. Esse painel também apresenta um conjunto de legendas para explicar o que é cada ponto desses, que corresponde, na verdade, àqueles estabelecimentos que a gente mostrou, estabelecimentos agropecuários, de ensino, saúde, religiosos, outras finalidades e edificações em construção. Aqui ele reproduz que você está utilizando a base dos municípios de 2022, que foram utilizados no censo demográfico de 2022, e embaixo também um controle de unidade da federação que você pode marcar também. Aqui ainda um mostrador de configuração da imagem, vocês podem também melhorar essa imagem que está aparecendo na tela e vocês podem salvar a camada. Clicando em salvar a camada, aí vocês vão para a página que faz o download exatamente dos dados que eu falei, que são os valores separados por vírgula, o arquivo .csv. Se clicar aqui em salvar a camada, ele vai mostrar a você essa página daqui, que é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos. Aqui a gente pode fazer o download dos dados por município. A gente não faz diretamente da plataforma, ele te joga para esse portal de dados aqui do IBGE, em que a gente vai ter que procurar o município. Então, clicar em arquivos por município, né, CSV, que são os arquivos, os valores separados por vírgula, e aí entrando aqui você tem que procurar a cidade pelo código IBGE. O código IBGE, nem todo mundo sabe qual é o código IBGE da sua cidade. Então, no caso de não conhecer o código IBGE da sua cidade, né, não trabalha muito com isso e tal, onde eu procuro o código IBGE? Botei o link aqui também. Eu vou reproduzir aqui para vocês. A gente procura o código IBGE, o modo mais rápido e fácil é aqui nesse portal do IBGE, que é o IBGE Cidades. Eles incorporaram também os estados do Brasil, então posso colocar o nosso exemplo ainda, Maricá.
Aqui em cima, quando ele carregar, já vai aparecer, ó, código do município. Esse é o código do município no IBGE. E vem outras informações também, o gentílico, o aniversário da cidade, uma série de outras informações já compiladas dos resultados do censo 2022. Também bastante interessante que depois vocês entrem nesse portal. Ali a gente encontra o código IBGE. Então, entrando aqui, a gente chega numa lista de códigos, e aí você tem que clicar no código da sua cidade, para baixar o arquivo CSV. Para a prática que eu vou dar para vocês hoje, não precisam baixar nada, porque eu já fiz o download, já fiz a preparação dos arquivos. Nesse download dos municípios, é bastante importante também, que eu falei para vocês, observar as notas metodológicas, as notas técnicas, porque nessas notas é que estão tanto a caracterização da pesquisa que foi realizada pelo IBGE, quanto os limites dessa pesquisa. Então, ali tem, por exemplo, algumas observações, algumas ressalvas, às vezes, sobre o limite da própria pesquisa do censo. Entrando na nota metodológica em relação a essa coleta dos endereços, eles apontam que os dados, né, que estão sendo apresentados se referem aos dados coletados até o dia 28 de maio de 2023, já com a incorporação das revisões realizadas até 7 de julho de 2023 e tendo sido validados até 1º de agosto de 2023. E na tabela, né, dos dados, quando vocês mesmos aplicarem para suas próprias cidades, vocês verão que tem um código do estabelecimento, que é uma numeração inteira de 1 até 8, e a partir desse gabarito aqui vocês conseguem identificar qual é o tipo de registro que está lá na tabela. Então, o código 1 é para domicílio particular permanente, código 2, domicílio coletivo, 3, estabelecimento agropecuário, 4, de ensino, 5, de saúde, 6, outras finalidades, 7, edificação e construção, e 8, estabelecimentos religiosos. E também essa nota metodológica apresenta um outro código dentro da tabela de dados, que é não mais o tipo de estabelecimento, que é esse daqui de cima, mas sim o nível da geocodificação de cada ponto. O que significa isso? Nessa tabela de dados, também achei bastante interessante, eles indicam se aquele endereço, né, se aquelas coordenadas do endereço foram coletadas originalmente pelo recenseador, que estava lá na frente do estabelecimento, ou se é um par de coordenadas que foi modificado por agrupamento de apartamentos no mesmo número de logradouro, no caso dos domicílios coletivos, por exemplo. O código 3 são as coordenadas estimadas em endereços originalmente sem coordenadas ou com coordenadas inválidas. Então, são todos aqueles casos em que houve problemas, aí o próprio órgão fez a estimativa da posição geográfica, né, do par de coordenadas. O código 4 é a face de quadra, o código 5 a localidade e o código 6 o setor censitário. Então, também temos pares coordenadas para esses outros 3 elementos. E aí, baixando a tabela de dados CSV, vocês têm que fazer a filtragem de pontos de interesse pelo código da espécie. Ou seja, a gente vai baixar, né, no caso quando vocês fizerem uma consulta para a sua própria cidade, porque aqui eu estou dando uma oficina para muito mais pessoas, além do nosso projeto de extensão, quando vocês baixarem o arquivo CSV para a sua cidade, ele já vem com todos os registros que foram coletados, né, dos dados que foram coletados no censo. Então, todos aqueles códigos de 1 até 8, eles vão aparecer na mesma tabela CSV, no mesmo arquivo CSV. E aí basta vocês fazerem a filtragem, né, numa planilha eletrônica qualquer, para separar os registros referentes àquilo que vocês querem representar. Então, por exemplo, eu quero representar somente os dados sobre estabelecimento de ensino, né, os pontos onde há estabelecimento de ensino. Eu vou ter que filtrar essa tabela aqui para que eu tenha só os registros que o código de espécie é o número 4. E também aqui, ó, na coluna F, que eu estou aqui com o mouse, ele apresenta o nível geográfico da coordenada, como eu falei para vocês aqui. Nível da geocodificação de cada ponto. Então, um endereço,
com coordenada coletada lá no local, ou uma coordenada, ou um par de coordenadas estimado, etc. Fazendo a filtragem, né, no nosso caso do exemplo que eu estou mostrando para vocês hoje, em Maricá, a gente observou que estabelecimentos educacionais, a partir desses dados do censo 2022, existem 148 pontos na cidade, 148 estabelecimentos educacionais. É importante ressaltar que o censo demográfico ele não especificou o tipo de estabelecimento educacional, no seguinte sentido: a gente tem esse conjunto de 148 pontos, mas a gente não sabe desses pontos quais são universidades, quais são creches, quais são instituições de ensino fundamental, médio, etc. Ou seja, é um conjunto de pontos de estabelecimentos educacionais, de um modo geral, sem a tipificação de cada ponto desse, né? Se é uma universidade, se é uma creche, se é uma escola, etc. Isso é importante, que eu vou falar sobre isso adiante também. Estabelecimentos de ensino de saúde a mesma coisa, né? Não tem assim diferença entre hospital, clínica, por exemplo. São 130 pontos relacionados, em geral, a estabelecimentos de saúde. Estabelecimentos religiosos, a mesma coisa. No Maricá são 722 pontos, né? Bastante expressivo, né, esse conjunto aqui, mas não diferencia se é um estabelecimento de qual religião, se é católica, se é Assembleia de Deus, se é candomblé, etc. É de um modo geral, quais são os estabelecimentos, né, quantos são e onde estão os estabelecimentos religiosos. Por que nós estamos levantando esses dados e colocando na base cartográfica no nosso caso, né, no caso do nosso projeto de extensão? Porque esses locais eles podem servir no futuro como locais de abrigo seguro ou de socorro no caso de algum desastre. Ou seja, a gente está tentando fechar uma metodologia em que a gente tenha um mapeamento de pontos de interesse que seja importante no contexto da redução de risco de desastre. Então, assim, resumindo, do arquivo original obtido do IBGE, o arquivo separado de valores separado por vírgula, o ponto CSV, filtrar os registros em uma planilha eletrônica e salvar um arquivo para cada espécie dessas, né? Isso é importante dizer também. Quando vocês fizerem as suas próprias importações para o OpenStreetMap, é importante que o seu arquivo, né, de dados contenha dados sobre a mesma espécie de objeto que você está tentando representar na base cartográfica. Então, nesse caso, a gente vai ter um arquivo só sobre estabelecimentos educacionais, um outro arquivo só sobre estabelecimentos de saúde e um terceiro arquivo só sobre os estabelecimentos religiosos. Os programas utilizados, né, nessa rotina. Primeiro tem o gerenciador de planilhas, que eu já mostrei para vocês que ele é importante, tanto para vocês abrirem o arquivo que vocês fizeram o download, quanto para fazer a filtragem dos registros, separar nesses 3 arquivos, ou separar em outro conjunto, né, fazer a seleção. Aqui tem alguns exemplos que são do software livre, mas vocês podem utilizar praticamente qualquer gerenciador de planilhas que vocês já estejam habituados. Sistema de informações geográficas, a gente também indica o QGIS, porque eu vou mostrar para vocês que com o plugin MMQGIS, a gente consegue transformar esse arquivo de valores separados por vírgula num arquivo de pontos, né, já geocodificados. No QGIS, o plugin ele tem que estar instalado e ativado. E o editor de texto pode ser o GEDIS ou qualquer outro, ou um editor de código também, pode ser Bluefish, Notepad, qualquer outro. Um navegador de internet, idealmente um navegador que tenha permissão para vocês executarem JavaScript, ver nas configurações do próprio navegador que vocês estiverem usando. Aqui mais uma vez o exemplo software livre, mas vocês podem utilizar qualquer navegador em que vocês consigam realizar a prática. E o editor ID, que é o editor que já vem embutido no portal principal do OpenStreetMap, aquele no endereço osm.org. Então, esses são os programas que foram utilizados para preparar, né,
essa importação dos dados lá na base cartográfica. O fluxo de trabalho que vocês vão adotar, no nosso caso aqui da prática da oficina, eu já preparei para vocês esse arquivo CSV, mas tem um vídeo também que eu deixei disponibilizado no nosso canal do vídeo no YouTube, que mostra como eu fiz isso, como preparei o arquivo CSV para gerar os pontos. Então, o fluxo de trabalho é preparar esse arquivo CSV a partir do arquivo que vocês baixarem do censo, ou pode ser qualquer outro arquivo de dados, né, com coordenadas que esteja em CSV. A compatibilização semântica com as etiquetas do OpenStreetMap, o que vem a ser isso? Daquela tabela dos dados CSV, a gente arruma as colunas, os nomes de colunas, de acordo com as etiquetas do OpenStreetMap. Isso faz com que, adiante, quando vocês realizarem a importação, o próprio programa, o editor ID, ou pode ser o JOSM também, para quem é mais avançado, ele já vai identificar as etiquetas automaticamente dos pontos. Então, a gente não tem que ficar informando os dados das etiquetas manualmente. Não, esse procedimento é exatamente por isso, para facilitar, né, que quando a gente fizer a importação dos pontos na base, eles já apareçam com as etiquetas e os valores delas. Gerar os pontos a partir das coordenadas lat long, também está lá no vídeo do canal, eu cheguei até esse ponto daqui, e hoje eu vou mostrar a vocês como abrir o arquivo desses pontos, já geocodificados no editor ID, que eu falei para vocês que é o editor embutido no portal osm.org, e aí sim mapear esses pontos na base cartográfica, fazendo o ajuste e depois procedendo ao upload dos dados lá para a nuvem do OpenStreetMap. Bom, preparar o arquivo CSV, como eu falei para vocês, já tem um vídeo no canal do YouTube que fica mais fácil para vocês acompanharem, mas de um modo geral, vocês vão fazer o download dos dados em formato CSV. É importante verificar se a licença dos dados é compatível com a licença ODBL. No caso do censo, ela é compatível, mas se vocês estiverem trabalhando com outros arquivos, né, de outros parâmetros, de outras instituições, vocês têm que verificar se os dados dessas instituições a licença dos dados dessas instituições é compatível com a licença do OpenStreetMap, que ele utiliza, que é o DBL. O seu arquivo também, né, o seu arquivo CSV, ele tem que ter os dados de coordenadas para a gente conseguir fazer esse procedimento. Então, ele tem que ter uma coluna com latitude e outra coluna com longitude. Importante que eles estejam em graus decimais e com ponto no separador das decimais. Caso não tenha coordenadas no seu conjunto, né, que você baixou de algum lugar, um arquivo CSV sem coordenadas, ele pode estar com endereços, ou ele pode estar com algum outro geocódigo, é necessário que vocês realizem a geocodificação para obter a latitude e longitude. No caso da nossa oficina, não precisa, porque eu já falei para vocês que vocês já vão receber um arquivo dos pontos geocodificados. Isso tudo está explicado no vídeo que eu deixei no canal lá do vídeo no YouTube. Também é importante, também tá sendo dito lá no vídeo, verificar a acentuação no caso do arquivo conter nomes. Então, alguns idiomas têm acentuação e precisa ser utilizado um conjunto de caracteres para que os sistemas computacionais reconheçam esses acentos. Então, no Brasil, a gente utiliza 2 conjuntos de caracteres, que é o char7 em inglês, que pode ser tanto o ISO 88591 quanto o TF8. Né? Na maior parte das vezes, a gente prioriza o TF8, mas dependendo do seu conjunto de dados, você tem que ver qual que vai ser melhor para que apareçam, né, esses acentos. Para outros países que adotem outros idiomas, é necessário verificar qual conjunto de caracteres utilizado. Então, por exemplo, esse conjunto de caracteres ISO 88591 não serve para você fazer abertura de arquivos que você tenha feito download na Polônia, por exemplo, porque a acentuação que eles usam lá no país deles é diferente da nossa daqui. Então, para cada país, vocês têm que verificar qual conjunto de caracteres adequado. Além disso, na tabela de dados, também está explicado lá no vídeo que eu deixei no YouTube, é necessário criar uma coluna ID
porque ela é importante nesse procedimento que a gente vai fazer no plugin MMQGIS, na geração dos pontos geocodificados. E aí cria uma coluna ID e inclui os números inteiros, né, sequenciais, 1, 2, 3, até o final das linhas dos dados. Terminado todo esse ajuste, né, primeiro eu verifiquei se aquilo que eu baixei é compatível com a licença ODBL, depois eu verifiquei se o meu arquivo tem latitude e longitude, se essas coordenadas estão com ponto na separação dos decimais. Também verifiquei a linguagem, se estão aparecendo os acentos corretamente nos nomes, se o arquivo tiver nomes. Criei a coluna ID, coloquei os números, né, para identificação de cada registro. Terminei isso tudo, salvo o arquivo no mesmo formato, né, procurar prestar atenção nisso, salvar no mesmo formato, de valores separados por vírgula. Essa parte aqui, no caso da nossa oficina, não precisa se preocupar, eu só deixei a rotina, como eu falei, num vídeo lá no YouTube para vocês depois, caso alguém queira utilizar, pode utilizar no seu próprio caso. Mas no caso das pessoas que estão realizando a oficina, não precisam se preocupar com isso, porque eu já vou entregar para vocês o arquivo dos pontos geocodificados. Dando sequência ao fluxo de trabalho, a gente tem que fazer aquela compatibilização semântica que eu falei com vocês. O que vem a ser isso? Ajeitar o nome das colunas de modo que eles representem as etiquetas que estão no OpenStreetMap. Também está explicado lá no vídeo do YouTube. Esse procedimento faz com que aqueles dados que você importar no OpenStreetMap, utilizando o editor ID ou utilizando o editor JOSM, eles já tenham as etiquetas deles reconhecidas. Eu vou mostrar depois para vocês o arquivo, vocês entenderem. Aqui no caso, né, a gente ainda está trabalhando com o exemplo do Censo Demográfico 2022 do IBGE, mas esse procedimento, na verdade, ele é para qualquer conjunto de dados que vocês queiram importar no OpenStreetMap. Ou seja, eu tenho essa tabela inicial aqui, que era a nossa tabela CSV, tem uma coluna ID aqui, tá vendo? Que a gente já criou, né? Depois vocês podem ver o procedimento lá no vídeo no YouTube. Na tabela original CSV, a gente tem ID, latitude, longitude, building, fix-me, source, cidade, estado, país. Na correspondência para as etiquetas do OpenStreetMap, aí eu transformo esses nomes de coluna nisso daqui que está embaixo. Então, vai reproduzir ID, latitude, longitude, building, tudo em minúsculo, porque as etiquetas são todas escritas em minúsculo. Fix-me, source, e aí a correspondência para a cidade, né, na etiqueta, é ADDR:city, para o estado é ADDR:state e para o país é ADDR:country. Pronto, aqui eu tenho embaixo um arquivo já compatibilizado com as etiquetas do OpenStreetMap. Quando a gente fizer a importação dos dados, ele já vai reconhecer para cada registro esse conjunto de etiquetas. Já vão estar associadas, aí você só precisa fazer a revisão. Você não precisa ficar escrevendo manualmente uma por uma. Teve até uma pessoa que perguntou sobre isso na oficina 1. Como eu faço para copiar, né, uma etiqueta, um conjunto de etiquetas de um ponto para outro, porque às vezes a gente está mapeando objetos bastante semelhantes. Então, se eu estiver fazendo mapeamento de 20 escolas, eu não vou ficar manualmente escrevendo as etiquetas uma por uma, né, de cada ponto. Não, esse procedimento já é para facilitar a vida. Bom, no caso dos estabelecimentos educacionais, aí é uma observação. Como eu falei para vocês, o censo, ele não especificou se o estabelecimento é creche, se ele é universidade, se ele é uma escola de primeiro ou segundo grau. Então, no OpenStreetMap, para você colocar as amenities, né, que são os pontos de interesse, aquela etiqueta amenity é igual a school, amenity é igual a university, não dá para a gente fazer isso porque os dados do censo não discriminaram o tipo de estabelecimento. Então, a gente resolveu adotar essa etiqueta daqui, que é building igual a school. Não é o melhor dos mundos, mas já dá para localizar no mapa onde estão os estabelecimentos educacionais. E aí, posteriormente, numa outra etapa de validação, a pessoa que estiver utilizando esses dados, ela pode
modificar, né, incluir uma etiqueta mais expressiva e aí indicar para cada ponto o que, que é cada ponto. Mas aí seria numa etapa posterior de validação. Outra observação importante, os dados do censo eles foram sim coletados no campo, né? Eles foram coletados lá pelo recenseador, em cada situação lá. Por exemplo, a pessoa ela foi recensear e ela coletou as coordenadas de um domicílio. Só que os aparelhos eles têm níveis de precisão e de acurácia posicional diferentes. E no caso do censo, foi utilizando o aparelho, acho que foi da marca Positivo. E é conhecido que o aparelho Positivo ele não tem uma acurácia posicional tão boa, a antena dele, né, do GPS, não é tão boa assim. Então a gente resolveu colocar duas etiquetas também, né, nesse conjunto de dados, que é Fix-Me. O Fix-Me ele aponta que aquele dado ele precisa ser checado, né, ele precisa ser reamostrado, resurvey. E o source é para indicar que aqueles dados que a gente está colocando na base, eles vêm do IBGE, né? Também bastante importante. Não é para vocês daqui dessa oficina chegarem e ficarem falando que os dados do censo estão errados, não é isso. É porque os aparelhos têm níveis de acurácia posicional diferentes. E aí é importante que a gente coloque sim os pontos lá, mas que deixe uma ressalva no caso de precisar, né? Eu vou mostrar adiante. No caso de precisar, a gente vai deixar a etiqueta de resurvey, tá? Para posteriormente uma pessoa que quiser, que estiver lá com um aparelho melhor, de repente um aparelho mais profissional, ele possa fazer a coleta correta dos dados desse estabelecimento. No caso do estabelecimento de saúde, a mesma lógica, né? Eu tenho o arquivo CSV e depois eu tenho que transformar para um arquivo em que as etiquetas sejam reconhecidas pelo editor. No caso do estabelecimento de saúde, a gente utilizou a etiqueta Healthcare igual a IES, pelo mesmo motivo dos estabelecimentos educacionais. Não há uma discriminação no censo se aquele estabelecimento de saúde é um hospital ou é uma clínica. Então, não consigo colocar aquelas amenities relacionadas ao hospital e clínica, que seriam exatamente os pontos de interesse. Aí a gente vai deixar essa etiqueta aqui, que é uma etiqueta genérica, que é Healthcare igual a IES, mas não tem problema, porque isso já vai identificar que ali tem um estabelecimento de saúde. Do mesmo modo, incluímos o Fix-Me, Resurvey e o Source, para indicar que esses dados são do IBGE. Se vocês estiverem utilizando arquivos de dados de outros órgãos, também é importante colocar a fonte, né, relacionada do dado, para a pessoa que for consultar posteriormente saber de onde você tirou aquele dado. No caso dos estabelecimentos religiosos, aí tem uma amenity geral, né, que é a Amenity Place of Worship. O que eu não consigo fazer é especificar o tipo de religião, mas eu já consigo especificar que ali tem um ponto de interesse, que é o Place of Worship, na tradução literal é local de reza ou local de oração, e no OpenStreetMap é a etiqueta utilizada para o ponto de interesse, para indicar que esse ponto de interesse é um ponto que tem um estabelecimento religioso. Da mesma maneira, a gente botou o Fix-Me e o Source. E junto da Amenity, né, que a gente conseguiu especificar para essa categoria religiosa, estabelecimento religioso, a gente pode botar também que é um building relacionado à religião. Da mesma forma, não consigo especificar esse building, não consigo dizer que é uma mesquita, ou é uma igreja, ou é uma capela, etc. Mas com essas duas daqui, a gente já consegue especificar lá na base que é um estabelecimento religioso, que é um ponto de interesse religioso. Mais uma vez, a conversão desses nomes de coluna CSV em nomes de coluna que sejam automaticamente reconhecidos lá no editor. Bom, avançando no fluxo de trabalho, né? Vou fazer primeira coisa, preparação do arquivo CSV, compatibilização das etiquetas que vocês vão ter que fazer, né? As pessoas que estão trabalhando com outros tipos de dados vão ter que fazer para cada conjunto seu de dados. E agora, a geração dos pontos a partir das coordenadas lat e long que estão nos arquivos CSV. Então, menu arquivo, propriedades, isso tudo é no QGIS. Essa parte aqui toda também está no vídeo que eu deixei lá no canal do vídeo no YouTube.
Em suma, o que que esse plugin faz? Esse plugin pega o conjunto de coordenadas lat-long que está no CSV e transforma num conjunto de pontos em formato que você escolher. Tem exportação em formato shapefile, GeoJSON, KML. O que a gente vai utilizar é o GeoJSON, que é o formato que é reconhecido no editor do OpenStreetMap. Então, esse procedimento aqui, ele é para transformar o seu arquivo de atributos, que está numa tabela CSV, né, um arquivo CSV, em um conjunto de pontos de objetos espaciais agora, que no caso são os pontos. A gente poderia gerar também para áreas, para outros tipos de objetos. Nessa rotina aqui, você gera pontos geocodificados a partir daquelas coordenadas do CSV. Mais uma vez, para quem está fazendo oficina e vai utilizar os arquivos que a gente vai disponibilizar, não precisa fazer essa parte da prática. Eu deixei isso aqui mais para as pessoas que vão depois utilizar essa rotina para os seus próprios dados. Vocês já vão receber um arquivo dos pontos geocodificados no formato GeoJSON. Aqui é a captura da tela lá no QGIS de como esses pontos vão aparecer. Então, fazendo a conversão da tabela CSV, do arquivo CSV, com o plugin MMQGIS e geração do arquivo GeoJSON, o que vai aparecer é esse conjunto de pontos daqui. Tá? Clicando no ponto, lá no QGIS já aparecem todos aqueles atributos que estavam na tabela CSV, para cada ponto já codificado. E aí ajustar o nome dos campos da tabela, que eu falei para vocês, também essa parte não precisa porque já vou entregar o arquivo pronto, mas é clicar com o botão direito na camada em propriedades e mudar aqui, ó, no menu campos, vocês vão mudar os nomes das colunas, ajustar os nomes das colunas e salvar como arquivo GeoJSON. Abrir o arquivo de pontos no editor ID e mapear os pontos no OpenStreetMap é o que eu vou mostrar para vocês agora, é o que eu vou mostrar. Algumas observações. Se estiver realizando o procedimento, né, esse processamento, nos seus próprios dados, vocês podem realizar o envio, ou seja, o upload dos dados no ID, e não esquecer de informar lá nos comentários do envio, né, do seu conjunto de dados, informar a fonte dos dados, ou seja, além daquela fonte que eu coloquei nos registros, na tabela, é importante também vocês indicarem a fonte quando vocês submeterem os dados e incluir, né, comentários detalhados que possam auxiliar os mapeadores no futuro. Lembrar que comentar esse envio de dados lá no editor ID, eu vou mostrar, apenas com hashtags também não é uma boa prática, né? Vocês podem colocar hashtag alguma coisa, mas vocês devem indicar, detalhar o que vocês fizerem. Então, por exemplo, importação de pontos do censo 2022 pode ser um bom comentário. Não incluir dados sensíveis, dados privados, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, eu não posso subir dados com CPFs, com número de identidade, com nome de pessoa física completo. Nome fantasia não, porque o nome fantasia de pessoa jurídica, que é o nome da empresa que é público, né? Não tem problema, vocês podem indicar nomes de empresas, mas não colocar nome de pessoas, dados pessoais em relação à identificação civil, não façam isso. Além disso, não copiem endereços do Google Maps. Eu vou deixar o material para vocês, né, depois da oficina. Tem lá no material que eu vou deixar o link que é para os arquivos de endereços do próprio IBGE. Então, não copie endereços do Google Maps ou do Google Earth ou qualquer outra base privada, porque a licença deles não é compatível com a licença do OpenStreetMap, como eu falei para vocês. Há um limite de tempo para que vocês trabalhem no editor ID. Então, quando vocês estiverem trabalhando nele, no editor ID, que eu vou mostrar agora, não ultrapasse o tempo de 1 hora. Não começa a mapear e larga, vai fazer alguma coisa, fazer um cafezinho em volta, não. Tá? Vocês têm que realizar o upload dos dados dentro desse intervalo de tempo. Eu estou com um conjunto de dados muito grande, né? Vamos supor, eu abri um arquivo com 30 pontos, né, lá no editor ID para mapear. Eu não vou conseguir fazer isso tudo em 1 hora, então você vai fazendo aos poucos. Fez 10, faz o upload. Aí recomeça a contar aquele tempo.
fez mais 10, faz o upload, e assim sucessivamente. Não abra o editor e largue para lá, depois voltar para fazer. Não funciona. Se o leitor se o leitor, né, dessa apresentação for um mapeador experiente, vocês também podem fazer essa prática que eu vou mostrar agora no JOSM. No caso do JOSM, vocês vão adicionar os pontos e vão fazer o que eles chamam de conflação de dados. Aí, aqui tem um link também para a página do JOSM que explica como fazer isso. Esse procedimento da conflação nada mais é do que aquilo que a gente vai fazer agora. É comparar aquilo que já está na base cartográfica, que já existe lá, com aquilo que a gente quer colocar. Então, praticamente é isso que a conflação de dados faz. Mas no caso da nossa oficina, como tem bastante gente ainda iniciante, a gente vai utilizar o editor ID. E ele pode ser utilizado com tranquilidade. A WikiOSM, que é o grande local onde vocês têm que procurar as informações sobre o OpenStreetMap, é a WikiOSM, indica que as etiquetas latitude e longitude elas são descartáveis. Ou seja, eu não preciso colocar a etiqueta latitude e longitude para os objetos espaciais que eu vou colocar lá. Mas no caso da nossa pesquisa da nossa oficina, a gente resolveu manter esses campos até que a gente faça a validação dos dados, né, por causa da validação que a gente vai fazer depois. A validação dos pontos de interesse, eu vou mostrar rapidamente, tem alguns programas que podem ser utilizados. Esse daqui é o OpenPointMap, também os links estão todos lá na apresentação. Passa aqui. Abrindo o OpenPointMap, vocês podem vir aqui na esquerda em cima. Tem uma opção vários, em inglês variables. Clicando em vários, aqui do lado, vocês podem clicar em Fix Me. Então, aqui em Fix Me, ele já vai mostrar para mim todos os pontos que precisam de correção, que é aquela etiqueta que eu mostrei para vocês, que é o Fix Me. Vê se eu acho alguma aqui só para mostrar. Ele leva um tempinho, ele carrega. Então aqui, se você marcar vários e do lado direito aqui, etiqueta Fix-me, ele vai mostrar no mapa, qualquer lugar do mundo, todos os que precisam de correção. Então esse aqui, por exemplo, Morro do Juca Branco. Fix-me, ajustar contorno à área onde predominam moradias vizinhas. Ou seja, eu posso usar outros valores para essa etiqueta também. Não só o Resurvey que eu usei que eu mostrei para vocês, tá vendo? Essa pessoa também utilizou dados do IBGE. Tá aqui, Source IBGE. Mas ela deixou um comentário aqui no Fix-me do que o outro mapeador, outra mapeadora teria que fazer para consertar. Essa aqui é a interface do OpenPointMap, né, que é openpointmap.org, que é um validador que eu achei interessante também. O outro validador é o Osmose, osmose.openstreetmap.fr. Da mesma maneira, ele mostra os pontos que precisam de correção, ele dá todo o detalhamento, né, do que precisa ser corrigido. Ver se eu acho algum que eu já corrigi essa área. Espera um pouquinho que ele vai carregar. Mesma coisa, pode ser para qualquer área do mundo. Aqui tem um. Ele demora um pouquinho mais a carregar. Aqui, por exemplo, ele mostrou um erro, né, que está faltando juntar uma via com a outra. Então, esse aqui é mais robusto, o Osmose. Ele mostra vários outros tipos de erro, não só erro de etiqueta, tá? Ele mostra até os erros relacionados à geometria, às geometrias. Então, são esses dois os principais. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer essa importação dos pontos. Como eu falei para vocês, eu vou deixar esse documento depois para vocês, que é a importação de pontos de interesse a partir de dados do censo, como realizar a tarefa para o certificado. Aqui já vem o endereço dos arquivos dessa oficina, já vem o link do vídeo, que a gente está gravando agora ao vivo com vocês, essa planilha de links para o arquivo GeoJSON para a realização da tarefa. Vocês vão entrar nele, que é esse arquivo aqui, está online. Vai procurar o seu nome aqui, eu já coloquei o nome dos inscritos,
inscritos da oficina, parte do nome, né, para não ficar exibindo o nome completo das pessoas. Então, por exemplo, Ellen Soraya, encontrei aqui Ellen Soraya, vem aqui, clica no link para fazer o download do GeoJSON. O arquivo já está preparado. E depois que vocês fizerem o procedimento que eu vou mostrar para vocês, de importação, aí vai lá na página da oficina, lá no iVids, clica lá no botão do formulário. Praticamente o botão do formulário é para vocês indicarem o nome, o e-mail e o nome de usuário do OpenStreetMap, que a partir do nome de usuário do OpenStreetMap a gente consegue fazer a correção, a avaliação do que vocês fizeram. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu já baixei o arquivo de GeoJSON, vou mostrar aqui para vocês. Tá ele aqui, dados, estabelecimentos educacionais, que eu vou usar como exemplo. Fiz o login na plataforma, vou mostrar aqui para quem não conhece. Entra em osm.org. Esse aqui eu não estou logada, clica aqui em cima em login, se tiver em português, clicar em entrar. Aí você vai colocar o seu nome de usuário e a sua senha do OpenStreetMap. Aqui eu já estou logada. Se você fizer o login com sucesso, vai aparecer aqui em cima o seu nome de usuário. Então eu já estou logada. Eu vou para a área de trabalho, no nosso caso é Maricá. No caso das outras pessoas que utilizarem outra cidade, vai para a área da sua cidade. Até que apareça aqui em cima, aceso, o botão editar. Tá vendo? Se eu tirar o zoom, ele apaga. Se eu aproximar, ele acende. Então ele acendeu, quer dizer que agora o editor é capaz de me deixar entrar para editar essa área aqui. Eu vou clicar. Aqui eu posso clicar em editar com ID ou editar com JOSM. No caso do JOSM, para quem for utilizar, tem que estar com o controle remoto ativado. No nosso caso hoje a gente vai usar o ID, porque ele é mais tranquilo para as pessoas que estão começando a mapear no OpenStreetMap. Quando vocês entrarem, ele oferece essa janela aqui, que é começar um tutorial. Para quem não conhece, eu recomendo que vocês façam esse pequeno tutorial para entender esses controles da janela, ou editar agora. No nosso caso, a gente vai no editar agora, você já conhece. E manda aproximar o zoom para editar, senão não vai conseguir editar. Aproximei para uma área qualquer. Aí vocês precisam, primeira coisa importante, aproxima bastante para conseguir enxergar as vias. Primeira coisa importante, pode ser repetitivo para alguns, mas tem gente também que não conhece nada que entrou. Primeira coisa importante, verificar o plano de fundo, é esse menuzinho aqui com as camadas. Pega a melhor imagem que aparecer para vocês, uma imagem que as vias, se tiverem as vias já mapeadas dos edifícios, que esteja mais condizente. Nesse caso aqui, está deslocado, tá vendo? Se eu usar a Satellite Mapbox, está deslocado. Se eu utilizar Bing, também aparece deslocado. Se eu utilizar Edge, clareada, aqui parece estar mais adequada para essa área. Ou seja, quando foi feito o mapeamento dessas vias ou builds, etc., foi utilizada uma imagem, vocês têm que procurar aqui a melhor imagem em que as feições estejam mais condizentes com a imagem de fundo. E também que tenha uma boa resolução. Às vezes a gente clica numa imagem dessas e tem interferência de nuvens, por exemplo, ou a imagem está com a resolução muito baixa. Então procurar a melhor imagem de acordo com as feições e de acordo com a própria imagem em si, se vocês conseguem enxergar aquilo que está na imagem. Esse é o plano de fundo. Escolher o plano de fundo, vem aqui embaixo, ó, no finalzinho, tem tantos controles de brilho, contraste e saturação que eu posso melhorar essa imagem, conseguir enxergar melhor. Isso não muda nada na base, isso aqui é só a imagem do fundo. Contraste também é a mesma coisa. A imagem está boa. E também importante aqui no finalzinho, deslocamento de imagem. No nosso caso aqui, a gente pegou a imagem da Edge, não parece estar deslocado. Como é que eu vejo isso?
eu vejo isso verificando se as vias que foram mapeadas, elas estão certinhas no meio da rua, lá na imagem, e se tiver alguma building também mapeada, se está condizente. No nosso caso, parece que está tudo alinhado, então não vou mexer no deslocamento da imagem. Ou seja, não é obrigatório você mexer no deslocamento da imagem. Você vai deslocar a imagem, se você precisar utilizar uma outra imagem aqui, por exemplo, Bing está deslocada, eu teria que vir aqui embaixo e fazer deslocamento da imagem, para a linha vir certinha para o meio da avenida ou da rua. Mas no nosso caso não, a gente vai usar a Edge. Então a Edge não precisa, vamos deixar com 0. A Edge clareada. Ajustei a imagem de fundo, ajustei o alinhamento, se precisar, se não precisar deixa como 0, posso fechar. Esse controle aqui em cima, ele abre e fecha o painel das etiquetas. E do mesmo jeito, da mesma forma, cada vez que eu clicar no ícone desse daqui, eu posso fechar aqui no xizinho o painel das informações. Feito isso, escolhi a imagem de fundo, alinhei a imagem se necessário, no nosso caso não foi necessário, eu venho aqui dados do mapa. Dados do mapa, ele está mostrando que eu já tenho os dados do OpenStreetMap, se eu clicar aqui, ele apaga ou acende. No caso, você não está excluindo nada, você só está mostrando ou ocultando os dados do OpenStreetMap, os dados que já estão lá. Isso é importante, às vezes, para áreas que são muito urbanizadas, muito complicadas. Aí, às vezes, você quer enxergar alguma coisa na imagem e não consegue, você pode ligar e desligar isso daqui. No caso, a gente vai deixar ligado que essa área não é tão urbanizada. Aqui, camadas de dados, tem um item que está meio apagadinho, que é dados de mapa personalizados. Tem 3 pontinhos aqui, a gente clica e ele oferece a opção de vocês fazerem, abrirem esses tipos de arquivos aqui. GPX, que geralmente é o arquivo para trilhas, KML, GeoJSON ou JSON. No nosso caso, a gente vai usar o GeoJSON, que é um arquivo já com dados georreferenciados. É um arquivo que suporta dados que tenham coordenadas geográficas. Então, vem aqui, escolher arquivo, eu vou lá no meu arquivo GeoJSON, cada um que estiver fazendo oficina vai ter o seu arquivo para fazer, então depois que fizer o download, vai lá, pega o seu arquivo, abre e ok. Espera um pouquinho que ele vai carregar. Carregou. Eu vou só tirar a imagem de fundo para vocês verem. Nenhum. Aqui, para mostrar para vocês, eu tirei a imagem de fundo e botei nenhum para vocês verem. Cada ponto daqueles que está no GeoJSON, ele virou para mim uma bolinha rosa. Tá vendo aqui? É uma bolinha rosa. Esse arquivo GeoJSON, quando eu abrir no editor ED, ele não está ainda na base do OpenStreetMap. A gente tem que colocar ainda na base. Como é que a gente faz isso? Vamos tirar um pouco o zoom. A gente vê onde é que está. Cada conjunto de arquivos que eu separei para vocês, eles já são de uma área próxima, ou seja, não vai ter ponto longe daqui, né? Quando vocês abrirem o arquivo de dados. E ele vai estar marcado em rosa. O que vocês vão ter que fazer é verificar se o ponto já está lá. Eu venho aqui, ó, esse pontinho rosa aqui, foi o arquivo que eu abri agora, que eu coloquei na camada, um pontinho rosa. Mas eu verifiquei, agora olhando, que já tem um colégio aqui. Foi até um colégio que eu mesmo mapeei. Nesse caso de já ter o colégio, eu não vou fazer nada, porque na verdade esses pontos rosa, eles são gabaritos para mim. Eles não estão na base ainda, eles são gabarito dos dados do IBGE, que eu fiz o download, e agora eu coloquei aqui para ver se lá na base do OpenStreetMap já tem o estabelecimento. Nesse caso do pontinho rosa aqui, desse ponto aqui, já tem um colégio. Você vê que certinho o ponto do IBGE na porta do colégio.
Então tem assim, tem dados muito bons que eu já dei uma olhada e tem dados que não estão tão bons. Esse outro pontinho rosa aqui, ele também já está na porta de uma escola. Esse aqui é uma escola. Então nesse caso eu não vou fazer nada, eu não preciso mapear. Mais uma aqui. Esse aqui não está ainda, esse pontinho rosa. O que tem aqui do lado é um outro estabelecimento que é a Enel, é o escritório da Enel. Então eu vou usar esse aqui como exemplo. Ou seja, recapitulando, escolhi a imagem de fundo, vi se tem que fazer alinhamento, não precisei fazer deslocamento, fechei o menu. Vem nos dados do mapa, aqui embaixo das camadas. Vem dados do mapa personalizado, 3 pontinhos, faz a abertura do GeoJSON. Aí ele vai adicionar essa camada por cima aqui. Esses pontos rosas eu falei para vocês que não estão ainda no OpenStreetMap e a gente tem que mapeá-los na base. Como é que a gente faz isso? Compara o ponto rosa com a área, se já tem a escola. Já mostrei 2 para vocês que já tem, não fiz nada. Esse aqui não tem, não tem. Então você vai clicar no ponto rosa. Aqui já aparece as etiquetas, tá vendo? Conjunto de etiquetas. Vem aqui do lado, tem um íconezinho em que ele transforma essas etiquetas no modo texto. Então é só clicar e arrastar com o mouse, clica, arrasta com o mouse, botão direito do mouse, copiar. O que eu fiz com isso? Eu copiei todas as etiquetas que estão no ponto rosa, tá? Então, de novo, cliquei no ponto rosa, ele já mostra as etiquetas. Do lado do ícone das etiquetas tem um outro íconezinho que são as etiquetas em modo texto. Então a gente vai clicar e arrastar para selecionar tudo, botão direito copiar. Copiei minhas etiquetas. Pronto. Agora eu tenho que colocar o ponto da escola ou da universidade, eu não sei qual é a espécie, né? Como eu falei para vocês, como é uma imagem de satélite, a gente não tem certeza se é realmente essa edificação aqui que é a escola. Então eu vou colocar no mais próximo possível do ponto rosa, e aí vem aqui embaixo, depois que você colocou o ponto, da mesma maneira, clica no íconezinho das etiquetas modo texto, botão direito, colar. Clica no botão do lado, você vê que ele pegou todas as etiquetas que eu colei, que estavam no ponto rosa. Então agora ele até mudou o íconezinho para um ícone de escola, né, de estabelecimento educacional. Parar de falar escola porque a gente não sabe realmente se é uma universidade, se é uma creche, se é uma escola, enfim. Nesse caso a gente vai manter a etiqueta Fix Resurvey, tá vendo? Porque a gente não sabe ao certo se esse ponto é realmente o ponto correto da escola, porque pode ter erro do aparelho, pode ter vários outros tipos de erro. Bom, mapeei esse. Aí eu vou procurando os outros. Tem mais um aqui. Pontinho rosa. Aí eu vi aqui do lado que já tem uma escola. Tá até com problema aqui, ó. Escola Colégio Estadual Elisério da Mata aparece um elemento comum com a etiqueta incompleta. Atualizar essa etiqueta. Ele mesmo já oferece a opção de você atualizar, ele já corrige para você. Nesse caso eu falei para vocês, como já tem a escola, não preciso mapear nada, tá? O nosso pontinho rosa é o nosso gabarito dos dados do BGE. Então nesse ponto rosa aqui eu não vou fazer nada. Vai andando pelo mapa, procura o próximo ponto rosa. É esse aqui. Tá vendo? Esse aqui não tem nenhuma escola próxima. Se eu dar uma olhada nos pontos que já estão, não tem uma escola próxima. Mesma coisa. Vou repetir para vocês verem. Cliquei no ponto rosa, cliquei no ícone do etiqueta modo texto, clica com o botão esquerdo arrasta para selecionar, clica com o botão direito copiar, volta para o mapa, coloca um ponto próximo do ponto rosa. Posso botar aqui
Vem aqui embaixo, cola as etiquetas igualzinho que estava lá no ponto rosa, tá bom? Aí quando vocês escolherem esse outro ícone aqui, ele já vai assumir todas as etiquetas. E assim sucessivamente, vai fazendo para cada pontinho rosa. Apareceu um outro aqui. Mas ele também está numa escola que já foi mapeada. Essa aqui eu mapeei também. Então vejam que vários pontos do IBGE eles estão certinho onde tem a escola. Esse aqui é a mesma coisa, é um ponto onde já tem o CIEP. Aqui tem um outro ponto, que é próximo da universidade, também não vou fazer nada. E assim sucessivamente, vocês vão procurando, né, onde tiver ponto rosa. Se já tem uma escola, você não vai fazer nada, né? Se você quiser olhar os pontos, você tira o zoom, diminui o zoom para poder enxergar. Se já tiver escola ou universidade, alguma coisa, você não vai fazer nada. Se não tiver, aí você vai mapear um ponto e vai copiar e colar as etiquetas. Esses daqui, por exemplo, parece que são duas escolas. Eu queria mais ensinar vocês como ver no mapa. Ó, essa daqui, por exemplo, tem esse ponto rosa. Vocês vão reparar também na imagem que geralmente o estabelecimento, né, a escola e tal, eles têm uma construção um pouco diferente do telhado das casas comuns. Então, esse aqui, por exemplo, tem um telhado e tem a coisinha azul do lado, geralmente. Esse aqui também não tem escola próxima, né, do ponto rosa. Então a gente faz a mesma coisa. Clica no ponto, vem nesse outro ícone aqui das etiquetas, que é o modo texto. Clica com o esquerdo, arrasta, copia, coloca o ponto, vou botar genericamente escola, mas você vem aqui embaixo. Cola exatamente como está no ponto rosa. E aí ele muda o ícone aqui para um ícone de escola. Então vocês vão baixar lá o arquivo GeoJSON, vão fazendo assim. Para cada espécie que a gente deixou lá, né, tem arquivos de estabelecimentos educacionais, estabelecimentos de saúde e estabelecimentos religiosos. Terminei tudo, né, verifiquei todos os meus pontinhos rosas, são 15 pontos para cada um, né, tranquilo de fazer. Tem 2 semanas para fazer. Então verifiquei tudo aqui, né, todos os meus pontos rosas, se tem ou não. O que vai fazer? Vai fazer aqui, botão em cima à direita, envio dos dados. Aí aqui eu falei para vocês podem até colocar hashtag, mas coloque em comentários, por exemplo, mapeamento, dados, estabelecimentos educacionais, censo 2022, Brasil. Ou seja, coloque um comentário que seja representativo daquilo que vocês fizeram. Não coloquem só as hashtags. Ele repete aqui embaixo as hashtags. A fonte, tá vendo aqui que eu falei para vocês? Vocês podem colocar IBGE. Vocês podem indicar aqui, se vocês trabalharem com outros tipos de dados, né, pontuais de outros órgãos, vocês também podem colocar aqui nas fontes. Nas fontes não precisa usar só o que ele informa para vocês aqui não. Pode ser levantamento de campo, conhecimento local, imagem aérea, GPS, foto de rua, nível de rua, notas do OpenStreetMap. Você pode chegar e escrever aqui, por exemplo, peguei dados do IPEA, peguei dados do INEA, aqui no Rio de Janeiro. Você pode especificar à mão livre o que você usou como fonte, tá? Não precisa ficar restrito ao que está aqui na persiana. Já estou terminando. Aqui embaixo tem uma opção que é que você gostaria que alguém revisasse as minhas edições. No caso de você estar inseguro, você pode marcar isso daqui, que um dia alguém vai entrar e vai revisar suas edições. Ele também reproduz aqui embaixo para vocês, no caso, as etiquetas relacionadas não mais aos pontos. Essas etiquetas aqui, elas são relacionadas ao envio desse conjunto de dados. Então, tem aqui o número do change set, os comentários, as hashtags.
qual host você usou, se você usou JOSM, se você usou ID, qual locale é o conjunto de caracteres, né? No nosso caso é PTBR, e a imagem de fundo que foi usada, ele também recupera direto automaticamente da imagem que você escolheu aqui no mini camadas, quando a gente fez. E no finalzinho, aqui no finalzinho, tem o que você está mudando no mapa. Então tá aqui, criou um edifício, criou outro edifício, modificou o governo do estado do Rio de Janeiro, etc. Eu não vou fazer esse envio, porque isso aqui é um dos arquivos que vai ficar para a pessoa que vai fazer a prática. Então não vou fazer o envio, tá? Mas seria essa a prática, né? Para cada ponto rosa, verificar se já tem o estabelecimento próximo, se não tiver, criar um ponto e colar as etiquetas, copiar e colar as etiquetas. E mais uma vez, esse procedimento ele pode ser utilizado para outras fontes de dados de outros órgãos, mas sempre fazendo a conversão do CSV em arquivo de objetos espaciais, que são os pontos, senão ele não faz aqui o reconhecimento. E é importante também fazer aquela compatibilização dos nomes de colunas para eles aparecerem com os nomes de etiquetas para esse editor ou o JOSM já pegarem automaticamente as etiquetas para vocês não terem que ficar escrevendo, né, uma por uma no editor, tá bom? Essa é a prática. Vou sair desse. Aqui é o arquivo que eu falei para vocês, que é o arquivo dos conjuntos para cada inscrito na oficina. Tá tudo aqui explicado no documento que eu vou deixar, que é como realizar a tarefa. Tem todos os endereços, tanto dos arquivos quanto dos vídeos, a planilha dos links dos arquivos de GeoJSON, que é essa daqui. Você entra e pega o seu arquivo. E o link do formulário. Ou seja, terminei de usar o ID, mapeei as escolas que faltavam, enviei os dados para o OSM, volta aqui na página da oficina, não está aberta, eu vou abrir aqui, e faz o envio das suas informações pessoais pelo formulário. Então, para cada oficina vai ter um botão escrito assim, envie seus dados por aqui. Então vai clicar, praticamente é isso aqui, ó. Você vai mandar seu nome, seu e-mail, repetir o e-mail por causa de erro, e o nome do usuário é OpenStreetMap, porque a partir do nome do usuário, a gente consegue recuperar tudo que a pessoa fez. Um aviso que a próxima oficina vai ser no dia 10 de maio, agora com um espaço maior, daqui a 3 semanas. A gente vai ter um convidado especial, porque essa oficina a gente vai tratar de mapeamento de waterways no OpenStreetMap. Então são os rios, os córregos, algumas outras estruturas também que são importantes, como os fords, né, quando tem o cruzamento de uma via, de uma highway com uma waterway. E esse aqui já é nível intermediário avançado, mas aquelas pessoas que forem iniciantes também podem assistir, não tem problema. Essa indicação aqui é só para mostrar que o conteúdo vai ser num nível um pouquinho maior do que o nível básico, tá bom? Mostrei isso, mostrei aqui. E nesse arquivo aqui de como realizar a tarefa para o certificado, eu também coloquei no final alguns links de interesse. Então aqui já tem para vocês, né? Para aquelas pessoas que depois forem também reproduzir a prática para os seus próprios dados, tem aqui o link dos dados de coordenadas do estabelecimento no Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, que eu mostrei no início da apresentação. Tem o link para a malha municipal do IBGE atualizada, a última atualização é 2022. E também um link onde encontrar endereços no Brasil. Lembra que eu falei para vocês que não é possível, não pode ficar copiando nome de rua, nome de avenida, nome de estrada do Google Maps ou do Google Earth, ou de qualquer outro produtor privado. Então, esse aqui seria o link que vocês têm que usar caso vocês precisem saber de algum nome de logradouro que ainda não esteja lá no OpenStreetMap. Outras fontes de logradouros, isso aqui é a nível Brasil.
foi atualizado em 2021, a última atualização. Outras fontes de logradouros são as próprias prefeituras. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, vou mostrar rapidamente para vocês que a gente já está acabando, tem o Data Rio. Então, para a cidade do Rio de Janeiro, tem esse repositório aqui, que é o Data Rio, que vocês encontram também dados de logradouros. Então, para a sua cidade, né, para a pessoa que for reproduzir a prática para a sua cidade, pode procurar na cidade se tem um conjunto de dados de logradouros, tá bom? Aí fica esse documento também. Quando vocês entrarem aqui, download dos arquivos da oficina, vocês vêm para esse diretório aqui. Então tem como realizar a atividade, que é esse PDF que eu acabei de mostrar. Tem a cópia da apresentação, que é essa daqui, que eu fiz com vocês, tá? Tem o final aqui, grata. Cópia da apresentação, e eu coloquei extras aqui, coloquei a cópia do vídeo de como prepara o arquivo de pontos, que também está lá no YouTube para quem precisar, mas deixei aqui para quem quiser fazer download, né? Tem gente que tem internet um pouco mais fraca. E aqui é a cópia da aula do curso que eu dei ano passado, que é só sobre aplicativos de celular, que depois vocês podem utilizar para fazer a validação dos pontos também. Tá? Então aqui é todo o material da oficina, né? Fica separado. Tendo dúvidas, mandar o e-mail para o e-mail do projeto, que é o ym.frj@gmail.com. Para nós é bastante importante que vocês realizem a prática, não só para aprender a mapear lá, mas porque vai nos ajudar a colocar os pontos no mapa de Maricá, que é a área de interesse do nosso projeto, tá? Agradeço a presença de todos e agora a gente vai encerrar a transmissão, né, que já passamos de meio-dia, e fica o convite para vocês participarem do dia 10 de maio, já separa aí na agenda. Adiante a gente vai abrir as inscrições e vocês podem assistir conosco um mapeamento só sobre waterways, que são os rios, córregos, toda a rede hidrográfica lá no OpenStreetMap. Vai ser bastante interessante também. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Vitor, também, que esteve nos bastidores. E continue conosco, né? Acompanhando o nosso trabalho. Obrigada.